Boa tarde. A gente está aqui hoje para a oitava edição do Conversas de Direito Administrativo e o tema de hoje vai ser intervenção do Estado na economia em tempos de coronavírus. É curioso que é um tema de direito administrativo econômico, é um tema que a gente está assistindo neste momento, ao vivo e a cores, uma enorme volta do pêndulo de um monte de coisa que vinha se dizendo sobre isso. Vamos voltar à intervenção direta e a instrumentos que a gente nem esperava que fossem mais usados. É muito interessante, né? Não fosse toda a tragédia do momento, mas é muito interessante a gente assistir esse momento atual e como o Estado brasileiro, com as ferramentas que a gente vai encontrar no capítulo da ordem econômica na Constituição, especialmente no 173 e no 174, vai intervir na economia de uma forma que a gente realmente não esperava que fosse acontecer. Eu vou chamar o professor André Cirino, que eu já vi aí, que está já conectado. Vamos ver, André, para falar. A gente tem dois especialistas no tema, com temas de escritos de direito econômico, o Zé Vicente e o André Cirino, né, sobre intervenção no domínio econômico. Vamos lá. Cadê, André? Tá aqui. Vamos ver se eu consigo botar você aqui. Já apareceu aqui, não. Vamos lá, cadê? Aqui, oba. Tá entrando. A gente tem instrumentos de intervenção direta. Oi, André. Seja bem-vindo ao Tudo Conversa de bem? Direito sobre intervenção no domínio econômico. E aí, o que você acha disso tudo? Como é que você enxerga o papel do Estado na economia nesse momento mais forte do que nunca, mais intenso do que nunca? Eu gosto muito de um livro do Cassese, que é o Estado... Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Onde é que eu botei no livrinho do Cassese? Aquele sobre... Não. Eu esqueci o nome, eu esqueci o livro. É um livro do Cassese sobre a crise do Estado, em que ele fala que o Estado deixou de ser condutor para ser observador, e ele tem uma série... Fala, mas esse livro foi escrito nos anos 90, né? Ou no final dos anos 90. Eu acho que dá para rasgar aquele livro no momento que a gente está vivendo agora. E o que você acha disso? Né? Vamos lá, ver quais são as suas opiniões enquanto eu procuro o livro aqui no Cassese, que eu gosto muito dele. É um livro bacana mesmo. Enfim, eu acho que é um retorno do pêndulo, ou um novo ciclo interventivo. O papel do Estado nunca vai deixar de existir, né? Muita gente fica falando, agora os liberais todos falam do Hayek, enfim, aí tem uma quantidade de meme enorme sobre como que agora o Estado tem que atuar. Os liberais sempre defenderam que em momento de crise o Estado tem que atuar, né? Então o papel do direito econômico agora, o professor Egon Bockmann Moreira falou magno papel, alguma coisa assim, um título, a magna importância do direito econômico em tempos de crise, né? Agora a gente vai viver isso de forma realmente hiperbólica, né? Assim, o Estado tem um papel anticíclico e é a hora de abrir a torneira, de gastar dinheiro, é a hora de pensar em intervenção direta, de muito fomento, não é? Muito fomento, né? Muito Muito legal. fomento, Muito né? fomento. Hoje eu estava vendo que a Câmara está votando um projeto de lei que é uma medida provisória, um projeto de lei que fala do Banco Central poder comprar títulos de empresas. Não sei se você chegou a acompanhar Vi, isso, está uhum. sendo discutido isso. E debêntures, enfim, um papel que o BNDES sempre exerceu e que estava sendo diminuído. Né? Curiosamente, há uns meses atrás, o BNDES estava se desfazendo das carteiras e tal,
porque sempre foi um papel de fomento muito controvertido, né? Que é a decisão de investimento privado. E agora a gente vai voltar e via Banco Central, o Banco Central vai botar dinheiro, vai poder botar dinheiro nas empresas enfim, exatamente injetar dinheiro no setor produtivo. Então, digamos assim, o Estado investidor, né? Umas coisas que a gente... Pois é. Né, o fomento que sempre volta, né? O fomento que é uma função complexa. Eu acho que a gente pode até pensar assim, com as categorias lá do Barroso, né? Enfim, caramba, as panelas estão tocando muito agora aqui. Intervenção, pensando assim, a gente pode fazer uma reflexão de intervenção direta na economia, na disciplina e no fomento, nessas categorias tradicionais antigas, enfim. Eu acho que talvez o fomento é que vai ter maior peso agora, né? Eu acho que a disciplina ela vai ganhar contornos, né, de normas de comando e controle fortes em áreas que talvez fora do momento de crise não fazem sentido. Eu acho que se, por exemplo, hoje não é irrazoável imaginar controle de preços, né? As variáveis reguláveis, né? Variáveis reguláveis a gente está pensando assim de entrada, de qualidade, quantidade, informação e preço. Eu acho que o preço que é uma coisa aqui muito excepcional, né? A literatura é quase unânime em dizer que a regulação de preço ela tende ao fracasso e tende a gerar paradoxos. A gente hoje está no momento em que a Lei de Liberdade Econômica revogou, né, a lei delegada, esqueci o nome da lei delegada. Sim, número 4. Número 4, né, que previa uma série de medidas para momentos de crise e desabastecimento. A gente vive hoje um momento em que isso pode ser ressuscitado, né? Então, o que eu não sei, o que eu tenho dúvidas, é em que medida a intervenção direta pode ter um papel agora, sabe? Eu acho que vai ter, talvez, uma intervenção direta barra indireta, né? Com participações minoritárias, né? Como aconteceu participações minoritárias, de repente, criação de subsidiárias e, enfim, formas de fomentar, enfim, de ressurgir algum tipo de setor que esteja precisando de algum tipo de auxílio, né? O que eu fiquei refletindo é a gente não sabe o que vai emergir disso, né? Talvez esses instrumentos de intervenção direta eles ressurjam no momento imediatamente pós-pandemia, que é todo mundo que sempre defendeu que o Estado que está lá vai dizer assim, olha, por que a gente tem que ter fábrica de remédio? Por que a gente tem que ter fábrica estatal de respirador ou de... Enfim, algum tipo de... Ou um controle mais intenso de determinados mercados e determinados insumos, né? De fato, enfim. Mas eu gostei de você falar do fomento. Acho que o fomento talvez realmente o que mais... O consenso, né? Acho que há um consenso muito grande de que que a medida anticíclica imediata são as medidas de fomento, né? Então, o BNDES vai virar a estrela aí agora de novo. Precisa virar, né? A gente precisa disso e talvez seja um diferencial nosso diante dessa crise. Na crise de 2008, muita gente fala, né? Muita gente séria fala que o que nos segurou e o Lula defendeu o presidente da República na época que era uma marolinha, mas a crise certamente foi aliviada pelo papel que o BNDES exerceu nessa época, né? Eu acho que a gente pode ter... Eu não sou economista, longe de mim, mas eu acho que esse papel do BNDES, e eu acho que o aprendizado que nós tivemos na época com a crise do subprime, né, com os reflexos da crise do subprime, esse aprendizado pode ser retomado aqui, né, 10 anos depois e utilizado, né, como essas novas estratégias do Estado empresário, né? Eu não estou pensando na criação de estatais aqui agora, mas as novas estratégias do Estado empresário, né? Eu acho que vão ter um papel relevante. Esses, assim,
como a gente tem uma larga tradição intervencionista, esses momentos de crise nos pegam, pelo menos estruturalmente, institucionalmente, aparelhados para intervenção. Intervenção a gente sabe fazer, né? Ou pelo menos sabe, entre aspas. A gente tem história de fazer. O problema é que, historicamente, e aí eu não vou avançar nisso agora, porque eu quero ouvir o Zé, mas, historicamente, a gente tem decisões de intervenção, especialmente de fomento, que, no médio prazo, se provam equivocadas. Mas, para a gente não falar de economia, falar de direito, depois a gente volta um pouquinho para falar do fomento como instrumento jurídico e do problema que a gente tem da subregulação do fomento no Brasil, que talvez seja um dos nossos problemas jurídicos. Assim. A administração pública, os estados gostam do fomento porque também há poucas amarras. E uma coisa que pode ser interessante nesses projetos que estão sendo votados pela Câmara e pelo Senado é que eles estão sendo votados com amarras, né? Acho que, pelo que eu tenho lido e visto, uma preocupação grande do parlamento e que está exercendo um papel talvez mais forte do que tem exercido em crises anteriores, o que também é um ponto interessante para a gente discutir, porque há um entendimento de que há uma enorme discricionariedade do chefe do Poder Executivo ou do Poder Executivo na condução da política macroeconômica. Né? Há inclusive um acórdão da Corte Constitucional Alemã que no ano da crise de 2008, a ele foi submetido o pacote da Merkel de ajuda à Grécia e ele disse, olha, eu Corte Constitucional não vou examinar porque a condução da política macroeconômica é a competência do Poder Executivo. Mas ele lá botou pelo menos uma porta, mas isso não quer dizer que daqui a um outro momento eu não posso examinar isso. Mas, por hora, eu entendo que isso é competência do Executivo e não é controlável. Então, esse é um tema jurídico interessante, mas que, pelo jogo de poderes neste momento, pelo menos a gente tem assistido um papel forte do Legislativo no controle das medidas, que eu não me lembro de ter assistido em crises anteriores. Essa é uma boa perspectiva. Enfim, não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso, eu vou chamar não, o Zé. Do ponto de vista... Só um comentário rápido. Do ponto de vista institucional, essa vai ser uma discussão interessante, né? Quem vai ser o protagonista da intervenção do Estado na economia agora, né? Assim, não existe aquela frase, né? Não existe vácuo na política. O poder sempre alguém ocupa o espaço, né? Se o Poder Executivo não tomar a dianteira, o Congresso vai tomar, alguém vai tomar essa dianteira e vai fazer esse papel de medidas voltadas à intervenção do Estado na economia, né? Assim, o que eu tenho, minha preocupação do ponto de vista jurídico, assim, eu lembro que o Gustavo Binemboim disse que em torno de 2011 ele participou de um evento, acho que foi em Portugal, ou com portugueses no Rio, eu não me lembro. E na época tinha no painel dele um professor, eu não sei se foi o Pedro Gonçalves, ele disse que, ele falou assim, que segurança jurídica é um privilégio de países que não estão vivendo crises. Então, assim, eu fico pensando em que medida assim, a gente vai ter uma relativização de segurança jurídica, né? Vai ter uma série de surpresas. Assim, na verdade, todos nós estamos impactados pela crise e, por conta disso, o Estado tomará medidas do ponto de vista da economia, né, da intervenção do Estado na economia, que vão impactar gravemente a segurança jurídica. Assim, eu acho que o nosso papel como estudiosos do direito, né, e também como advogados, em que medida isso vai ser legítimo ou não, né, essa surpresa. Né? A gente estuda a intervenção do Estado na economia e regulação muito com a preocupação de estabilidade e segurança. Né? Agora é a hora da insegurança, em que medida existe agora é a hora da insegurança muito forte, mas agora há um risco de insegurança, né, que talvez seja necessário, mas até onde isso pode ir, né? Enfim. Sim, não. E para passar para o Zé, só para deixar uma coisa para você pensar no próximo bloco, a gente está falando da intervenção do Estado para a atividade econômica, mas também a gente tem que imaginar uma intervenção do Estado para as relações jurídico-privadas já em curso. Nas relações econômico-privadas, por exemplo, a intervenção do Estado nos contratos, sim, em curso agora, com decisões
de sustar contratos, de suspender pagamentos, suspender juros, adiar. Pois é. Então, assim, talvez uma tsunami de intervenção do Estado nas relações econômicas que não se veja desde a crise de 29, né? Se é Eu acho que é isso lá mesmo. se viu. Né? Então, assim, a gente vai voltar a discutir assuntos que a gente não discutia, a ótica que a gente não discutia há muito tempo. Enfim, vou chamar o Zé aqui, então. Vou sair. Né, Até já. para ver o que ele... O Zé, que é um autor do tema, tem livro, inclusive, né, Zé? Ufa, cadê você, Zé Vicente? Então, pede aí, Zé, para entrar. Cadê você? E que a gente não vê há muito tempo. Vamos lá. Zé, eu preciso que você peça para entrar. Vamos ver. Aqui. Esse negócio, pelo que eu sei, é meio lento. Ah, tá aqui. Pronto. Transmitir ao vivo. Vamos lá. A gente vai aprendendo a mexer nisso. Enquanto o Zé entra aí. Oi, Zé. Pronto. Oi, Patrícia. Vamos lá. Tudo. E aí? Você viu aí a nossa primeira parte da conversa? Você que é um autor do tema, faça propaganda do seu livro, né? Estou escrevendo a terceira edição do meu livro, a segunda edição está aí disponível pela Editora Fórum gratuitamente. Visitem lá no site, já falei disso aqui, né? Patrícia, eu acho que existem dois padrões de resposta em relação ao futuro da intervenção do Estado na economia. Eu acho que nós temos uma resposta que é mais convencional e uma resposta que é mais criativa e possivelmente mais plausível. A resposta mais convencional, que a gente vem ouvindo por aí nos noticiários, alguns articulistas se manifestam dessa forma, eu diria que existe uma resposta de centro-direita e uma resposta convencional de centro-esquerda. Uma resposta convencional de centro-direita seria alguma coisa do tipo, uma espécie de concessão à intervenção do Estado na economia. Algo do tipo, o Estado nesse momento até deve intervir, mas isso não significa que depois não se deva retomar uma agenda liberal ou cuidado com liberdades econômicas nesse momento de intervenção. A palavra-chave dessa resposta convencional de centro-direita seria concede. É como se as forças econômicas... Renato entrou. Renato, a gente falou de você outro dia, viu? Que bom que Verdade. você tá aí, né? Seja bem-vindo ao Conversas. Desculpa, Zé, vai lá. Uma resposta convencional de centro-direita que concede que o Estado deva intervir, mas que assim que ele o faça de modo cauteloso e seguramente, posteriormente, ele deve prestar contas e com cuidado. Existe uma resposta convencional de centro-esquerda que é uma resposta que, em alguma medida, desmascara. É uma coisa do tipo, na verdade, nós estávamos sempre certos. Estávamos certos. Assim, esse é o fim do Estado meramente regulador. Retomamos ao Estado intervencionista. O Estado ele é importante, continua sendo importante. Essas respostas, tanto a de centro-direita quanto a de centro-esquerda, são respostas convencionais porque elas ainda estão presas ao paradigma de subsidiariedade e antissubsidiariedade. Elas estão discutindo a mesma coisa com sinais inversos. Eu acho que a intensidade, a abrangência da crise que a gente está vivendo é tão enorme que eu acho que, de alguma forma, a gente tem que começar a pensar numa espécie de pós-subsidiariedade. Em outros debates, eu acho que a agenda que é colocada também para o direito com essa crise é uma agenda tão intensa e tão difícil e tão complicada que ela faz nascer uma nova gramática. E uma nova gramática que vai colocar em questão 4 pontos. Uma relação do homem e dos estados com a natureza, uma relação dos estados com a desigualdade, uma relação dos estados com a própria ideia de Estado-nação e uma relação dos estados com a própria ideia de verdade. E eu falo o que eu quero dizer com cada um desses elementos. A relação dos estados com e da intervenção do Estado com a natureza. Eu acho que a gente vai ver uma discussão que não é subsidiariedade ou antissubsidiariedade, mas é uma discussão um pouco mais matizada sobre controle sanitário, sobre princípio da precaução mais rigoroso, um impacto, por exemplo, em relação a turismo, discussão sobre turismo. O turismo vai acabar como a gente o conhece hoje.
Então a gente vai ter outra discussão, outra relação dos estados e da economia com a natureza. Um controle, uma emergência biosanitária de nível global que faz as pessoas ficarem 2, 3, 4, 6 meses parados, não é brincadeira. Não é uma crise do capitalismo, é uma outra coisa. Não é uma crise de excesso de demanda, excesso de oferta. É uma crise biosanitária, é uma bioemergência global. Então, a questão que se coloca aqui é a nossa relação com a natureza. Segunda discussão, uma relação que os estados vão ter com a própria desigualdade. Eu acho que isso é uma discussão que já vinha sendo discutida um pouco. Eu acho que você tem obras interessantes, Paul Collier, O Futuro do Capitalismo, o próprio Piketty um pouco, também interessante. Mas eu acho que essa emergência biosanitária, ela rasga, ela coloca essa pauta de forma muito clara, muito imediata. Eu acho que com isso vão ganhar força discussões, por exemplo, e políticas públicas de renda mínima, renda universal de cidadania, uma tributação mais agressiva, que no Brasil é muito agressiva, mas em muitos países não o é. Aqui no Brasil, inclusive, você tem, por exemplo, não tributa dividendo, enfim, isso acho que vai tudo vir e vai, em paralelo, algum nível de renda mínima. Essa é uma experiência que a gente vai ter agora dos R$600. Eu lembro para você que renda mínima, assim como política de ação afirmativa, é uma política que você coloca para frente, mas você não consegue politicamente tirar. Nenhum país que coloca ação afirmativa consegue tirar. A Índia tem isso, coloca assim, é temporário, até a desigualdade se recuperar, até essa classe, até esse grupo se recuperar. Politicamente, os incentivos são muito negativos para travar. Então, a gente vai viver um mundo e um Brasil de renda mínima, renda universal mínima. Isso é uma questão muito importante. Então, a relação do Estado com a desigualdade, uma tributação mais agressiva. Eu acho que a relação dos Estados e da economia com a própria ideia de Estado-nação. E aí eu tenho uma postura mais ambígua. Eu vejo aqui um caminho em dupla, assim, um V. Eu acho que, de alguma forma, muitas pessoas vão continuar apostando redobradamente no global, mas eu acho que outras pessoas vão apostar num certo retorno do Estado-nação. Eu acho que isso é até mais provável. Eu acho, por exemplo, Trump saindo da Organização Mundial da Saúde, pelo menos não colocando os 15% lá do patrocínio dos Estados Unidos na OMS. Por exemplo, essas disputas entre Estados-nações que agem como players econômicos extremamente competitivos por respiradores, por máscara, não sei o quê. Você viu que o estado do Maranhão teve que importar o negócio veio pela Etiópia. Aí chegou em São Paulo, aí depois foi para o Maranhão, para a União não pegar, então ele foi tributado no Maranhão, e para os Estados Unidos não pegarem, então eles combinaram com a China, da China mandar pela Etiópia. Então você tem uma volta do Estado-nação enquanto agente, sim. Eu acho isso mais provável do que dobrar a aposta num Estado global. Eu acho que a discussão também do Estado, dos mecanismos públicos de controle, com a ideia de verdade. Eu acho que isso se coloca muito em questão, com a ideia de ciência, com a ideia de método. Isso é uma discussão muito séria, a gente está vendo aí, em paralelo a uma crise biológica, a gente tem uma crise de narrativas sobre a crise biológica, fake news, questionando o método, questionando cloroquina, não sei o quê, e você está sendo inundado por narrativas sobre isso ou sobre aquilo. Então eu acho que os estados, eles vão discutir seriamente, eles têm que discutir seriamente ciência, método, verdade, algum nível de controle sobre o poder desses conglomerados internacionais, transnacionais de mídia tecnológica. Acho que essa concentração de poder em empresas de tecnologia é uma coisa que já está para acabar, enfim, aliás, esse é um grande ponto, né? Eu acho que a intervenção do Estado na economia, ela vem por meio do fomento, mas ela tem que, em paralelo, vir por meio do direito concorrencial, mais até do que do direito econômico, embora, claro, a intervenção via fomento é a medida imediata, mas, em paralelo, a gente tem o controle de concorrência, né? Enfim. Então, acho que um panorama de pós-subsidiariedade digamos assim, um panorama mais geral e mais realista do que ficar discutindo se o Estado vai intervir ou vai deixar de intervir. É evidente que o Estado vai intervir, o Estado está intervindo, mas a questão é sobre qual pauta se dá essa nova intervenção, quais são as questões que essa nova realidade coloca para essa intervenção. Não é uma crise de oferta, não é uma crise de demanda, é uma emergência biosanitária transnacional, como nunca a humanidade viu.
E as questões que se colocam são desigualdade, natureza, verdade, ciência, e não tanto redução de preço, desemprego. Claro, passa por isso também, mas eu acho que, vamos dizer assim, o buraco é mais embaixo. Claro, e uma série enfim, fiz um panorama mais geral, mas eu concordo tecnicamente que fomento num lado, comando e controle de outro. Mas, assim, a questão eu acho que os fundamentos da intervenção do Estado na economia passam a ser outros, entendeu? Não, isso é perfeito, Zé. Eu achei perfeita essa sua síntese para justificar. O que vai justificar a intervenção do Estado na economia nesse novo momento? Mas aí eu tenho algumas questões que eu queria dialogar com você nessa sua exposição, e depois eu vou passar a palavra para o André, porque ele também, imagino que ele também tem. Primeiro ponto, Leonardo, vi que você entrou aí, o Zé falou uma coisa muito interessante sobre, digamos assim, a ascensão de um princípio da precaução, digamos assim, o princípio da precaução nesse contexto vai ter um novo espaço a ocupar, vai ter uma nova estatura, né? Claro que o princípio da precaução é extremamente complicado, a gente não sabe o que é a precaução. Na verdade, assim, o princípio da precaução é um desafio para o direito público. Qual é o nível de precaução? Precaução e paralisia, precaução não é paralisia. Então, a gente vai ter uma rediscussão da precaução, viu, Leonardo? Então, se você conseguir depois assistir o vídeo, ver um pouquinho atrás, é uma ponderação muito importante que o Zé fez aí sobre eu não vou dizer renascimento, mas essa ressignificação e essa coisa, ascensão da precaução. Isso é uma coisa bem legal. Uma coisa que eu queria falar, que você falou, uma das coisas que mais me incomoda, uma perspectiva que mais me incomoda nessa crise, foi um ponto em que você tocou. Você falou do turismo, mas eu não queria falar do turismo, mas essa sensação... Puxa, me incomoda. Não, o turismo não é ponto, mas a sensação de que a gente era um pouco cidadão do mundo, né? O de que você... isso talvez tenha um retrocesso, né? E aí, isso não é um ponto novo, tá? Na verdade, a gente agora talvez encontre o ápice. A globalização já vinha em crise há alguns poucos anos, né? Essas eleições de presidentes antiglobalistas, isso já era a gente, digamos assim, eu fico com medo deles usarem essa crise, e pode ser que talvez seja isso mesmo, como a justificativa. Está vendo? Eu não falei, né? A precaução, quer dizer, há um claro recolhimento do pêndulo na globalização, quer dizer, que não começou agora, que não é, mas que neste momento, digamos assim, está chegando para esse canto de lá. Eu tenho um artigo em gestação com o Daniel Capec há um bom tempo, já há 1 ano ou 2, e a gente já tem discutido muito isso, que é a questão da volta do Estado-nação. É muito curioso que, na verdade, assim, já autores escrevem sobre uma certa volta do pêndulo há quase 10 anos. Eu tenho um artigo muito antigo daquela Anne-Marie Slaughter, que é professora de Harvard, que se chama Global Government Networks. E em um dado momento ela fala que a globalização reacendia nacionalismos regionalistas, o que explicava, por exemplo, as demandas de separatistas dos estados nacionais, das nações europeias, tipo Barcelona, tipo a Catalunha, o norte da Itália. Eu não sei se nessa dinâmica europeia isso vai continuar, mas eu não tenho dúvida de que a teoria do Estado vai ser diferente. E isso pode ser que seja o ápice de um processo que a gente já vinha voltando. O que eu lastimo, tá? Eu sempre conto para os meus alunos assim, eu adorava a sensação de ser cidadã do mundo, assim, de você andar no mundo sem fronteiras, mas toda vez que eu chegava num aeroporto por aí afora, essa sensação da alfândega, a alfândega lembrava as fronteiras, né? Os borders. Então é meio chato, né? Mas eu acho que isso a gente vai viver. Essa questão da renda mínima, há muitos textos também
em função da evolução tecnológica e das mudanças nas condições de trabalho, que discutem que a gente, no século XXI, adentro, vai ter que resolver o problema de como gerar renda sem trabalho. E isso está sendo posto agora. Como gerar renda sem trabalho, né? Então, assim, isso é uma questão do século XXI, com a evolução tecnológica. No fundo, essas questões que você botou, tanto da questão das verdades, como essa questão das desigualdades, elas já estavam se precipitando com a evolução tecnológica, os problemas da tecnologia, das novas tecnologias, das disrupções tecnológicas. Agora a gente está vivendo uma disrupção sanitária, se é que eu posso dizer assim, né? Mas, na verdade, a disrupção tecnológica já estava botando esses desafios, né? A gente já estava encarando isso. Quem quiser ver alguma coisa legal e não viu ainda na quarentena, Netflix, um documentário chamado Privacidade Hackeada, que fala do escândalo da Cambridge Analytica. Então, assim, a gente já estava lidando com essas questões, o direito já está lidando com isso, os limites de intimidade, etc. Então, e a gente está discutindo já há algum tempo, já há artigos que falam, já li textos sobre isso, do desafio do século XXI ser gerar renda sem trabalho, porque há no mundo da tecnologia uma coisa que nós não teremos trabalho para todos. Agora a gente já não tem trabalho. Viu, Daniel? Acabamos de falar de você aí. Falei do nosso artigo em gestação. A Luísa está falando aqui que já há decisões citando o princípio da precaução como fundamento valorativo das restrições impostas das atividades econômicas. Pois é, Luísa. Essa questão. Eu tenho muito medo do princípio da precaução, vou te ser sincera, tá? Porque a gente já leu muita coisa sobre isso em direito ambiental. Em geral, vou te ser sincera, eu acho ruim as coisas que eu já li sobre o princípio da precaução em direito ambiental, vira um pouco histérico quase, né? Eu acho, às vezes, que eu leio histérico um pouco, assim, né? O risco é inerente, é uma coisa que eu estava discutindo até com o Leonardo, meu orientando, que também está assistindo aí, que ele quer falar sobre risco. O risco é uma dinâmica constante, na realidade, da administração pública. O risco é inevitável, a discussão é qual o nível de risco. Que nível de risco? Algum risco haverá. Quem vai assumir? Então, assim, eu não gosto muito do princípio da precaução, mas eu entendo que a gente precisa lidar com ele. Só que, de novo, aqui o meu medo é ele passar a ser, assim, agora a panaceia para as coisas, né? Vou tolerar todo tipo de coisa com base no princípio da precaução, mas teremos que prestar atenção na precaução. Né? E aí, Zé, eu vou passar a palavra para o André, se você quiser falar mais alguma coisa. Tem muita coisa para a gente discutir, é bem legal. Achei super interessante essa coisa que você falou do direito da concorrência. O direito da concorrência é um direito meio administrativo, né? Puxando aqui para nossa... Sem dúvida. O Ragazzo aí está nos assistindo aí. O direito da concorrência é um direito administrativo, Ragazzo. A raiz aí é administrativo, né? Mas, enfim, eu acho, Patrícia, que você tem inteira razão. Eu acho que a precaução é difícil, né? Identificar o que é e qual a sua intensidade, seu limite, qual é o sentido para qual ele aponta, porque não fazer nada pode ser extremamente imprudente, então a precaução seria fazer algo, intervir. E muitas vezes vamos aqui baixar a bola, o uso jurisprudencial, Luísa Vereza. Estamos aí com saudade da Bodytech do Rio Sul, né? O uso jurisprudencial da precaução é um uso muito baixo nível, né? É aquela coisa assim, um uso retórico, um uso pouco sofisticado, né? E eu acho que mas enfim, mas seguramente a gente vai viver esse momento de uma ascensão do princípio da precaução nesse sentido mais canhestro, de imobilismo, né? De controle biosanitário, de barrar turismo, de barrar intervenções. Eu acho que essa sensação de ser um cidadão do mundo, eu acho que a gente agora é um cidadão do mundo virtual, mas eu acho que a gente não é mais um cidadão do mundo real, do mundo de fronteiras. A gente mal é cidadão do nosso estado. Outro dia, o município de Niterói estava fechando as fronteiras. Então, quer dizer, você mal é cidadão da rua, quer dizer... Você sai na rua, você tem que estar bem justificado. Então, assim, hoje nós somos cidadãos do mundo dentro de uma câmera, nos nossos quartos, enfim.
mas a gente é cidadão desse mundo de dentro, de um mundo interiorizado. Ele abre para dentro, mas ele fecha para fora. E um ponto de gerar renda sem trabalho, esse é um ponto importantíssimo, tem muita gente discutindo. E em paralelo a isso, existe um problema que eu acho importante, que está nessa agenda futura, vamos dizer assim, um pouco difícil, né? Um futurismo, mas é ocupar o tempo das classes ociosas. Porque se você é muito eficiente, se você coloca robô, algoritmo, se você é muito eficiente para gerar renda, você tem um ócio muito grande e você tem que ocupar o tempo das pessoas. Isso o Harari fala um pouco, então eu acho que em alguma medida você vai ter o crescimento de uma certa economia do lazer, não uma economia do lazer enquanto turismo, mas economia do lazer enquanto produção audiovisual, pornografia. Eu acho que cresce também um pouco a ideia de biopoder. Esse tempo ocioso vai ser ocupado com lazer, vai ser ocupado talvez com algum tipo de controle medicamentoso, com drogas. Eu acho que essa é uma agenda futura e super futurista, mas que é importante. O que fazer com um tempo livre que vai brotar da vida das pessoas de classe média, média alta do futuro, num futuro de 30, 40, 50 anos? Como conter? Porque eu acho que, digamos assim, as pessoas, sem ter o que fazer, elas se tornam muito destrutivas. E se você tem uma eficiência extrema de um hipercapitalismo, você vai ter tempo livre demais. Isso, então, é uma questão que se coloca, assim. Como ocupar classes ociosas? É o primo siamês de como gerar renda sem trabalho, como ocupar o ócio de classes que se tornaram ociosas a partir dessa hipereficiência, desse capitalismo tardio. Deixa eu passar para o André, enfim. certo? Vamos lá, para falar. Tchau, gente. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, André, pede aí para entrar. Aqui. Enfim, eu acho que o problema da renda sem trabalho, isso que o Zé estava botando agora no final, é um problema para um mundo muito desigual, tá? Porque, no fundo, a gente tem aí uma realidade, André, cadê você? Uma realidade muito, isso, digamos assim, aprofunda as desigualdades de uma grande parte da população mundial que não está aparelhada para esse mundo novo e que, no fundo, vai demandar mais intervenção, aí mais renda mínima, não é fácil. Oi, André. E aí, Oi. Vamos lá. Você falou de um monte de coisa aí, um monte de reflexões filosóficas, que foi de pornografia a Bodytech. Vamos lá, o que você fala aí? A parte da Bodytech eu perdi, mas a pornografia Da economia do ócio. Vamos lá. O que você acha juridicamente, para a gente retomar o discurso jurídico aqui, juridicamente? Pô, é tão difícil, né? Assim, o grande lance é que a gente... são circunstâncias sem precedentes, né? Perdoa em lugar comum, assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas tem gente que está falando que a gente precisa de um novo plano Marshall, né? Um novo New Deal mesmo, e para a recuperação dos países mais pobres. Nós vamos sofrer demais, então eu acho que o Brasil não sai dessa sem auxílio internacional, e eu acho que o auxílio internacional pode pressupor, é uma coisa que eu tenho pensado, pode pressupor uma agenda de um modelo de intervenção do Estado na economia. Isso pode ser, enfim, assim como o FMI, quando nos ajudou no passado, coloca lá a cartilha deles, né, enfim, e a gente pode ver coisas semelhantes, né? Pode vir ajuda externa, mas pode se impor algum tipo de postura. Que tipo de postura será essa? A gente não sabe, né? Assim, se antigamente as exigências tinham que ver com o consenso de Washington, certamente não virão, né? O Zé Vicente chamou aí de pós-subsidiariedade, né? Uma discussão jurídica que a gente tem antiga. Em que medida, né, isso persiste ou não, né? Porque assim, vai ver, eu não sei essa futurologia, né? Mas a gente está vendo, assim, eu estava numa discussão grande sobre mensalidade escolar. A escola dos meus filhos já reduziu desponte própria 20%, agora foi para 25%, mas já tem uma lei estadual determinando que haja um desconto de 30%, né? Enfim, E é inconstitucional, né?
que é inconstitucional. Os pais estão bradando esse projeto de lei. Eu acho inconstitucional. De constitucionalidade duvidosa. Se você considerar a jurisprudência existente sobre isso, consolidada há décadas pelo Supremo, eu fico pensando nisso. O que a gente vai assistir agora? A gente tem uma jurisprudência consolidada há décadas de que contratos, mensalidades escolares, contratos de pais, é uma relação contratual privada e que, portanto, os estados não podem legislar sobre isso. Né? A gente tem um entendimento e uma jurisprudência do Supremo em casos análogos de bastante tempo sobre isso. Mas a situação, como é que eu vou dizer? A situação é excepcional. Né? Eu tenho um argumento econômico que cada escola tem uma realidade econômica, tem uma planilha, tem os seus custos, tem... Um equilíbrio econômico, né? Um equilíbrio econômico financeiro cada dela. Contrato desse tem um equilíbrio econômico diferente. Uma escola não é igual a outra. Pode o poder público dizer que linearmente o desconto vai ser de 30%? Porque, por exemplo, na escola dos seus filhos almoçavam na escola. Ora, o custo da refeição, a escola não está tendo mais. Então, é um custo que ela efetivamente vai ser reduzido porque meus filhos não almoçam na escola. Então, esse custo a escola não tem para reduzir. Né? Então, assim, cada contrato de prestação de serviços educacionais, como cada contrato, tem um equilíbrio econômico. Mas isso pode vir. Mas isso pode vir na lei federal também, né? Acho que vai haver uma onda de leis que... Eu estou dando um exemplo, leis interventivas que vão chegar ao ponto de, enfim, querer regular preço mesmo, enfim. E a gente vai discutir até que ponto, né? Isso é possível, não é possível. E me preocupa também o que o Zé Vicente falou, assim, mencionou alguma coisa sobre... existe a noção de risco, ela se transformou. Né? Hoje, o que está em processo de transformação, né? O que a gente imaginava que poderia acontecer, né? Eu acho que vai ter uma enxurrada de pessoas fazendo risco seguro por conta de pandemia, né? Que só o Wimbledon lá que fez, ninguém fez. Ninguém está com essa cobertura. Então, a percepção do que é risco, o risco financeiro, né? As pessoas, a classe média que entrou na bolsa e perdeu dinheiro pra caramba, né? Tem amigos que perderam 70% do patrimônio. 70% do patrimônio, né? E tem muita gente, classe média, perdeu por conta na bolsa, né? O precedente que a gente tem é 29%. Como que a gente vai lidar com isso? Então, a percepção de risco vai mudar, o que pode gerar incentivos para uma regulação de muita cautela, né? Eu tenho medo até onde a gente vai. Então, o risco financeiro é uma regulação que deve incrementar muito. E outra é o risco sanitário. E aí os sanitaristas estão rindo de orelha a orelha, né? A OMS já está falando que tem que ter restrição. Não sei se você viu uma notícia, restrição ao consumo de bebida alcoólica. Então, para alguém querer, olha, vai ter uma cota, você só pode comprar 2 cervejas no mercado. André, voltou? É porque minha bateria... Voltou. Esse vai ter... Não duvido que haja esse tipo de restrição, né? Então, isso a gente vai ter que avaliar, porque a OMS disse, olha, o consumo de bebida alcoólica diminui a imunidade, portanto, aumenta o risco do coronavírus, da Covid, da doença. Então seja justificável, até onde isso vai, não é? Então, assim, eu não sei, a gente nunca viveu isso, a gente está vivendo. Que tipo de risco a gente está sujeito? Eu acho que o aeroporto, Patrícia, enfim, nossos alunos não se lembram disso, mas a gente sabe o que aconteceu com os aeroportos antes e depois de 11 de setembro. E a gente não sabe o que vai acontecer agora. Eu não duvido que sejam instalados termômetros. A circulação de pessoas vai mudar. Então, assim, se hoje você passa, tem que tirar o sapato, que na época foi um escândalo, você lembra? Hoje a gente está acostumado. Tirar o sapato, que absurdo. Antigamente, você embarcava na ponte aérea no Santos Dumont, nem identidade você mostrava. Entrava, mostrava o ticket da passagem e ia embora. Hoje, todo o rigor que existe, eu acho que vai ter um rigor sanitário também. Né? Não duvidem que você tem que abrir a boca, você tem que passar um cotonete dentro na sua língua para fazer um exame rápido ali. Então, assim, a circulação do mundo vai mudar, o mundo vai se fechar. Haverá um fortalecimento do Estado-nação, infelizmente, também. Eu não gosto disso. Né? Eu gosto do Yuval Harari, né, o autor
do Sapiens, né, ele tem dito isso, esse é um dos grandes elementos do livro dele, e agora ele está proclamando isso, é que a humanidade chegou onde a gente chegou porque ela soube criar mecanismos de cooperação coletiva. E se a gente abrir mão desses mecanismos de cooperação coletiva, a gente tem mais a perder do que ganhar. Eu concordo com ele. Assim, né? As pandemias vão chegar do mesmo jeito. Talvez demorem mais para chegar, mas vão chegar. E a cooperação internacional, na minha opinião, tende a gerar mais resultados positivos, porque a gente só chegou aqui por conta dela. Enfim, algumas reflexões. Assim. Eu acho que o princípio da precaução também é algo que vai ficar na moda aí, né? E por conta dessa, eu acho que do ponto de vista jurídico, né, vai ser um reflexo dessa releitura sobre o que é risco, né, e a regulação de risco. Tem livros importantes, né, nos Estados Unidos sobre regulação do risco. Eu acho que esse é um tema que vai ficar muito na moda agora. E a relação com a desigualdade também, que vai se transformar, né? Enfim, eu tenho um orientando, mestrando brilhante no nosso... o Pedro, né, Patrícia, não sei se foi seu aluno também, o Pedro Suter, que está escrevendo um trabalho sobre desigualdade. Eu falei, Pedro, agora seu trabalho, ele está trabalhando nisso há 2 anos, desde que ele entrou no mestrado. Agora seu trabalho ganhou uma dimensão completamente diferente, né? E só um último ponto, antes de, eu não sei se já falei demais, com relação a essa ideia do ócio, né? Isso é um problemão, assim. Tem um livro que me chamou muita atenção, que eu li recentemente, que se chama A Armadilha da Meritocracia, que é um livro sobre desigualdade, e também um livro que ele um livro chama um autor, professor de Yale, que chama Daniel Markovits, The Meritocracy Trap, a armadilha da meritocracia. O que ele diz que a meritocracia ela é uma armadilha para as elites, não só, claro, a gente já sabe que a meritocracia pode trazer problemas. Aí ele diz que ela também é uma armadilha para as elites. Isso que é o ponto diferente do livro dele, porque ela e eu sou um meritocrata, tá? Eu acredito demais na meritocracia. Eu acho que ela tem problemas, mas eu acho que a gente precisa da meritocracia, porque a gente não inventou nada melhor, e aí a gente precisa ajustá-la, ponderá-la, políticas de ações afirmativas, renda mínima, eu concordo com isso tudo. Mas o que ele diz que é interessante é que essa classe média, a classe média americana, então olhando para a realidade americana, né, ela teve uma perda de renda nos anos 90 e 2000 tão brutal, e perda de trabalho, eles não trabalham mais. Né? E ao passo que o 1% mais rico, lá do alto da pirâmide, trabalha demais. E se tornou rico demais, como nunca houve. Né? Você pega os 10 mais ricos americanos, né? Eles trabalham como loucos. Né? Você pegar o Wall Street, todos trabalham como louco. E é interessante que eles não são ociosos. Ao passo que a classe média se tornou mais ou menos na realidade americana, estou falando da realidade americana. Então, assim, como que esse ócio é um problema por conta das transformações tecnológicas disruptivas que nós vivemos. E o home office hoje talvez potencialize ao cubo essa realidade, assim, porque hoje só está trabalhando, e está trabalhando demais, quem tem a infraestrutura necessária para isso. Quem não tem, o cara não está trabalhando. Então, assim, o que fazer com isso? Né? É o outro lado da moeda da renda mínima. Enfim. Vou fazer alguns comentários do que você falou. Primeiro ponto, assim, vocês sabiam que existe uma revista de Direito Sanitário na USP? Né? Tem uma revista de Direito Sanitário, é uma revista que eu acho que até Qualizar, uma revista muito bem qualificada. Sério, eu escrevi uma resenha uma vez junto com o Pedro Dionísio para essa revista de um livro sobre o direito do risco alimentar, que era a dissertação de mestrado da Cíntia Morgado, e que eles publicaram uma resenha que eu e o Pedro escrevemos, e nessa revista de direito sanitário, quer dizer, existe um ramo chamado direito sanitário, toda essa discussão, e agora é um momento dele, digamos assim. O Daniel Capec fez uma pergunta. Daniel, o Supremo ampliou muito, dando um cavalo de pau à competência concorrente para questões sanitárias. Mas a questão dos contratos, da intervenção do Estado nos contratos, por exemplo, das relações econômico-privadas, não é uma questão de direito sanitário. Isso não é uma questão sanitária. Questão sanitária são as questões relacionadas à saúde pública. A gente vai tratar dessa intervenção agora nas relações econômicas em função, aí vai voltar a teoria da imprevisão. A gente vai ter um boom aí de teoria da imprevisão. E aí, falando uma coisa que o André falou, que é na regulação financeira,
a gente teve um ensaio disso, e você encontra jurisprudência e literatura sobre isso, com a crise de 2008. Sim. Que era então, você teve toda uma produção muito intensa de textos jurídicos, etc., e de discussão e de decisões judiciais. Eu me lembro, por razões várias, eu acompanhei alguns desses casos de pessoas que, por exemplo, na crise de 2008, perderam, estavam, enfim, alavancadas em várias coisas e tiveram baques. E aí você encontra uma jurisprudência vacilante, ora aplicando teoria da imprevisão e direito do consumidor e suficiência em favor do investidor, ora reconhecendo que o investidor não é hipossuficiente, quem está na bolsa não é hipossuficiente, e, portanto, você naquele momento, 2007, 2008 e tal, como você encontra já também na crise de 99, lá naquela crise do dólar, da max desvalorização do dólar em 99, também literatura sobre isso, naquela época muito mais pró-consumidor, e eu sempre achei assim, poxa, apetite para o risco é risco, sempre se soube disso. Bolsa é um investimento de risco, né? E uma outra coisa que você falou, que a gente vai precisar de empréstimo externo. Eu acho que o contexto internacional não é o mesmo, mas nem o contexto brasileiro. Eu acho que aqueles instrumentos de ajuda externa não virão, porque os outros países do mundo também estão num contexto de crise econômica muito grave. Eu acho que o problema vai ser interno, vai ser grave, e não sei se haverá socorro de outras fontes. A gente tem uma situação caindo na economia, o Brasil tem reservas internacionais muito grandes. Então, assim, isso talvez nos segure. Não na crise interna, mas talvez não tenhamos as mesmas circunstâncias macroeconômicas para isso. Uma última coisa que você falou, para eu passar para o Zé, meu Deus, o que foi que você estava falando aí? Da renda sem trabalho? Não. Ah, sim, das classes médias. Uma coisa muito interessante. Eu já ouvi esse comentário da classe média britânica. A mesma coisa, o mesmo contexto. E, curiosamente, essas classes médias que estão voltando pela direita, voltando à volta de uma direita, né, ou de um Estado-nação. Essas classes médias que trabalham pouco enxergam um inimigo externo como culpado pelo não trabalho. Então, talvez isso tenha explicado a eleição do Trump, a explicação do Brexit, enfim. Eu já ouvi a mesma coisa de gente na Inglaterra. Muito curioso isso. Então, André, eu vou passar a palavra para o Zé, que a gente já está chegando no final. A gente teve reflexões muito legais aqui sobre o Estado no domínio econômico. Você tem aquele cara que os filhos aparecem atrás, né? Mas é isso, tempos de vida doméstica. Eu brinco que hoje em dia eu sou cidadã da minha cozinha, né? É o local em que eu mais frequento durante o dia, né? De todos os afazeres que a gente precisa ter dentro de uma casa. Então, no momento, eu sou a minha cidadania, a cidadania da minha cozinha. E o resto do dia eu passo dentro desse escritório aqui. Então, eu vivo entre o escritório e a cozinha. É onde a minha cidadania se exerce neste momento. Ô, Zé, né? Cadê você? Vamos lá, para o final, da gente poder ouvir o Zé no finzinho aqui. Está aqui, vamos lá. Para o Zé fazer as considerações finais. A gente falou de muita coisa hoje, muitas com reflexos jurídicos. A gente tem muito... e é isso, um pouco que eles falaram. A gente está tateando porque a gente está num exercício de futurologia, assim, mas é importante a gente fazer porque a gente tem um contexto jurídico, questões que voltam, que não são novas, que voltam. Então, assim, a gente também vai ter que ter uma certa visão retrospectiva para não achar que tudo é novo, porque há experiências passadas, de crises passadas, ainda que crises não tão intensas, mas que vão colocar a gente, pelo menos sabendo, olha, mas nisso, numa situação análoga, a gente decidiu assim, foi nesse sentido. Então, isso a gente não vai poder desprezar o aprendizado das crises passadas, sabendo que a gente pode ter que ter uma realidade mais profunda, mais nova daqui para frente. Mas, suas considerações finais. Só uma observação que uma vez eu li uma reportagem no Nexo, que é um portal de informação aí na internet, cujo título era Nada é mais velho do que se sentir novo. E aí recuperava uma série de textos em que dizia, não, nós somos muito modernos, os textos super antigos e tal. Outra categoria também que é super tradicional dessa vez é diferente.
muito comum para bolhas financeiras. Assim, não, 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 agora não é bolha, dessa vez é diferente. Tem um livro sobre bolhas financeiras que se chama exatamente isso. This time is different. Então, assim, não, agora está vivendo uma outra coisa, tudo diferente. Na verdade, as coisas tem muita coisa diferente, só que tem muita coisa que permanece a mesma. Bom, os meus concluding remarks. Eu acho, ao contrário do que o Capec mencionou aí nos comentários, não é um retorno do Estado Social, é uma outra coisa. O Estado Social ainda está preso num paradigma de Estado liberal, Estado social. É um Estado pós-liberal, é um Estado pós-social. A discussão não é mais ou menos intervenção do Estado na economia, é uma discussão de pós-subsidiariedade. Eu concordo integralmente com o que o André falou em relação ao risco. Quer dizer, você está discutindo intervenção do Estado na economia, você está dizendo assim, a lei que intervém, proíbe, obriga um desconto de 20% ou 30%, é constitucional ou não? 20% é a competência, mas a pergunta aqui é, será que essa discussão ainda faz sentido diante de uma emergência biosanitária global? Quer dizer, antes de tudo isso, tem uma tolerância do ser humano e do indivíduo ao risco. Digamos assim, um substrato, uma infraestrutura psicológica. E se as pessoas aceitam, acabou. Vai ser constitucional. Olha aí, o meu personal trainer apareceu aí. Enfim, eu acho que o Estado, a discussão sobre a intervenção do Estado na economia é uma discussão que pressupõe uma aceitação prévia daquele grau de risco. Então, assim, aquilo que o André falou, as pessoas discutiam no início, a lei seca viola a minha autonomia privada, e agora aceitem um abraço. Quer dizer, o cinto de segurança viola a minha autonomia. Se as pessoas estão diante de um risco biológico global, assim, você vai morrer, cara. Naturalmente que vai se intervir, vai se aceitar, e a discussão vai ser outra, assim, de alguma forma. Isso vai acabar sendo tolerado, enfim. Por isso que eu acho que a gente está passando para um outro paradigma, um paradigma em que as pessoas aceitam o risco ou não aceitam o risco, e depois você reconstrói os argumentos de intervenção do Estado na economia. Subsidiariedade ou antissubsidiariedade fica até secundarizado em relação a isso. Mas, enfim. Mas é isso, gente. Achei ótimo o nosso debate. Eu lembro muito. Toda essa discussão vem sempre à minha mente, e eu cito isso de vez em quando. No final dos anos 90, ou por aí, teve aquele Francis Fukuyama que falava no fim da história, né? Tão equivocado, né? O mundo tinha chegado. Esse argumento está equivocado, mas eu gosto muito desse livro dele, que é o mais recente, Identity Politics, que é The Demand for Dignity and the Future and the Politics of Resentment. Esse livro eu acho interessante. Também Origens da Ordem Política também é muito interessante. Esse, do fim da história, é meio caído. Quer dizer, não se realizou, né? Não se realizou, né? E aí, ó, sai a lei da liberdade econômica e agora? Pois é. Né? Então, enfim, gente, está acabando o nosso tempo. Muito obrigada. Para quem perdeu na terça-feira, a gente teve um problema tecnológico. Minha internet caiu e não salvou a maior parte da conversa. A gente tem a parte 1, que é o início, a parte 3, que é o final. Marco Antônio, que é o meu assessor, e me manda esses vídeos, ele não ficou salvo. Então, assim, a live de terça-feira vai ficar incompleta. Eu sinto muito, fiquei muito triste também, mas houve aqui um problema tecnológico. Mas, enfim, gente, muito obrigada pela audiência. Até semana que vem. Acho que a gente trocou muitas ideias, fez muitas reflexões aqui hoje. Muito obrigada aí pela audiência de vocês. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.